Oi, meu nome é Pedro Pimenta e essa é a minha história. Bom, para começar, vamos voltar a 1991. Eu sou o mais novo de 3 irmãos, Lucas, Daniel e Pedro. Tive uma infância 100% saudável, feliz, uma família muito boa. Nunca fomos abastados, mas também nunca faltou nada. Minha infância foi marcada por Cruzeiro Esporte Clube, que infelizmente esse ano a gente foi para a Série B. Não é um momento bom para gravar esse vídeo, mas vamos lá. Também futebol, judô, tênis, tudo que era esporte, tudo que era atividade física, aquele típica criança que dava trabalho para a mãe que tinha que costurar o joelho da calça. Eu tive uma infância muito alegre, muito saudável, muitos amigos, família, cercado de pessoas boas, com bons exemplos não só dos meus irmãos, dos meus pais, mas de primos, tios. Sempre fomos uma família muito bem estruturada e feliz. E para mim, essa é a maior bênção, a maior dádiva que eu tenho, esse suporte da minha família. Na minha adolescência, a coisa já mudou um pouco. Por meus irmãos serem mais velhos, eu era um cara meio diferente. Então, aos 10 anos de idade, enquanto o pessoal estava escutando música pop, o que tocava na rádio, na Jovem Pan, eu escutava The Who, Ray Charles, Beatles e por aí vai. O que fez eu ser um pouco deslocado das outras crianças. Cheguei até a ter um problema, assim, do pessoal pegar muito no meu pé na época, porque eu era um cara mais diferentão. Ainda muito próximo dos esportes, ia na academia, jogava tênis, só que tinha que seguir os passos dos meus irmãos. Felizmente ou infelizmente, o Lucas e o Daniel eram gêniozinhos. Os dois passaram na Poli, na USP, direto, sem problema algum. E eu com 13, 14, 15 anos de idade, era um cara que eu estava começando a pensar em vestibular, enquanto meus irmãos já tinham carreiras de sucesso já nas suas áreas. Eu tinha muita pressão em ser o que a minha família esperava de mim, que era passar também numa faculdade boa, entrar numa boa empresa e seguir aquela cartilha básica que é esperada de uma criança dos anos 90, ainda naquela coisa de entrar numa boa faculdade, entrar numa grande empresa e se aposentar. Em 2009, eu tinha acabado ali o colegial e eu estava fazendo cursinho full time, das 7 às 7, de segunda a sábado, na esperança de passar em engenharia, assim como meus irmãos, uma escola pública. Só que o meu corpo não estava aguentando, já dava sinais já de que não ia suportar essa rotina. Então, naquele ano eu tive 2 amigdalites, foram tratadas com antibióticos muito fortes, e já em agosto eu tive uma mononucleose. Essa mono já tinha mostrado já que eu estava pisando no acelerador, quando na verdade eu tinha que dar uma pisadinha no freio. Eu continuava indo para academia, eu continuava jogando bola diversas vezes por semana, continuava saindo com meus amigos até de madrugada nas sextas e sábados, enquanto isso estudando, botando para quebrar, tentando passar numa boa faculdade. Em setembro, já no dia 11, foi um dia super comum. Eu acordei 100% saudável, fui pro cursinho e na hora do almoço a gente tinha o costume de sexta-feira sair para dar uma descontraída. Nunca terminei esse almoço com os meus amigos. Comecei a passar muito mal, os sintomas eram gravíssimos, tipo uma dengue assim, só que até pior. E já na noite do dia 11 eu já entrei no hospital com menos de 1% de chance de sobreviver. Eu nem sabia, porque já entrei apagado. Só uma semana depois que eu fui saber que eu tinha contraído uma forma fatal de meningite, que é a meningococcemia, que é a meningite bacteriana que acaba caindo no sangue e aí você tem uma infecção generalizada por causa disso. Num cenário de choque séptico, né, ou a infecção generalizada, seu sangue acaba saindo das extremidades e indo para as partes mais importantes, os órgãos mais importantes. O que fez eu ficar com meus braços e pernas completamente mortos ou gangrenados. Por um mês eu fiquei assim, batalhando pela minha vida, e aí eu peguei uma infecção hospitalar e eu fui mandado às pressas da sala de cirurgia, com menos de 1% de chance de sobreviver novamente. Acordei 2 semanas depois, um segundo coma, e dessa vez minhas pernas tinham sido amputadas acima dos joelhos e meus braços acima dos cotovelos. O que faz um caso extremamente grave, né? Principalmente para pensar em protetização, colocar as próteses, você perdeu os joelhos e os cotovelos. Me classificava ali como um raro caso de que todos naquela época estavam em cadeira de rodas e eram 100% dependentes de um cuidador. E foram essas palavras que eu tive quando eu saí do hospital. Olha, o Pedro vai ter que estar numa cadeira de rodas, porque imagina no shopping, imagina na faculdade ele ter que andar. Não dá. Eu gastaria de 3 a 5 vezes mais energia só para caminhar. E também na questão dos braços eu precisaria de um cuidador. O médico chegou até a falar que naquele momento, para eu ser independente, eu tinha que aprender a comandar os outros. Que para um jovem de 18 anos não é uma coisa muito boa, né? A gente acaba de conquistar a carteira de motorista, a gente está naquele momento de sonhar alto, de ser independente e de repente
as coisas mais mundanas viraram meus maiores desafios, escovar o dente, me vestir, tudo. E assim começou a minha nova vida. Bom, 6 meses depois que eu dei entrada no hospital em setembro, já em fevereiro de 2010 eu passei Natal, Ano Novo e o aniversário no hospital, eu saí com os prognósticos de que minha vida seria agora completamente diferente. Para piorar, eu comecei a observar um mundo que era invisível para mim antes, um mundo que não é feito para uma pessoa igual eu me tornei. Tudo que você pode imaginar é feito para quem tem mãos e pés. Então você vai lá, você acorda, você pega a sua escova de dente que foi pensada para alguém que tem mão. O garfo, a pessoa se veste, põe o cinto, a pessoa entra no carro, troca a marcha, ela desce uma escada. Não é um mundo feito para alguém como eu. Então, de repente, essas coisas que passavam batidas, elas viraram grandes desafios e eram mais do que visíveis para mim. Então, esse foi o maior desafio no começo, é tentar me adaptar a um mundo que não foi feito para alguém como eu. O começo da minha reabilitação foi muito dura, eu tinha que ralar na fisioterapia e o tempo foi passando e eu fui ficando mais forte, porém eu não fui me aproximando do meu objetivo, que era me livrar da cadeira de roda, caminhar e ser uma pessoa 100% independente. Mais e mais parecia que aquele destino que pintaram para mim, que era o status quo da época, que eu ia ter que estar sentado numa cadeira de roda e com alguém como meu cuidador o tempo inteiro, parecia realidade. Depois de 8 meses que eu saí do hospital, eu não tinha feito progresso algum com as próteses. Eles tinham me dado próteses similares a essa que eu tenho hoje. As minhas pernas eram baixinhas, teoricamente gastariam menos energia, mas elas machucavam muito, saía sangue, suor e era algo que eu não conseguia me adaptar. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre o funcionamento das minhas próteses, tanto as de braço quanto as de perna, escreve aqui embaixo que a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Eu pesquisava na internet na época, também não achava ninguém para me dar um norte, que tinha passado por algo similar e estava vivendo uma vida da maneira que eu queria viver a minha. Então eu me encontrava num lugar completamente perdido, num lugar escuro. Eu gosto de fazer a analogia que eu estava no meio de uma floresta que não tinha nada pavimentado, não tinha norte nenhum e eu tinha que me virar para sair dela. E eu comecei a sair dela no momento em que, depois de inúmeras tentativas e clínicas, eu fui parar na última bala de prata que a gente tentou, que foi numa clínica em Oklahoma, nos Estados Unidos. Eu estava vendo minha família gastar todo o dinheiro que a gente tinha guardado e ali era a minha última tentativa. Para quem não conhece, Oklahoma fica bem no centro do mapa dos Estados Unidos e lá tem um centro, a chamada Hanger, que é especializado em casos difíceis de amputação. E eles recebem muitos veteranos do Afeganistão e do Iraque lá. E eu cheguei lá e tinham pessoas que não eram amputados de 4 membros como eu, mas tinham pessoas com 3 amputações, 2 amputações e similares às minhas amputações. Então dava para relacionar o problema, o desafio. Eu acho que foi muito importante isso, eu me cercar dessas pessoas. Um em específico foi o Cameron, foi meu grande mentor. Ele era um cara cheio de swag, que a gente chama lá, né? Que é um cara descoladão, despojado da Califórnia. Ele tinha perdido 3 membros por um acidente de trem e ele era o mestre dessas próteses. Ele mostrou coisa que eu não imaginava que dava pra fazer, como dirigir um carro sem adaptação, subir e descer a escada, rampa, e viver uma vida sem cadeira de rodas. E lá, nesse treinamento que eu chamo de bootcamp, né, que a gente chama lá, que é um treinamento inspirado nos militares, onde você acorda de manhã, põe a prótese, tira só à noite, procura desafios em vez de fugir deles no mundo real, vai para shopping, vai em campo de golfe, sobe, desce os morros e tal. E de lá eu consegui finalmente sair sem uma cadeira de rodas independente. Aquilo mudou minha vida. Cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi doar minha cadeira de roda para uma fundação e finalmente consegui me livrar dessa. E desde dezembro de 2010 que eu tô fora de uma cadeira. Dando sequência a isso, no ano seguinte eu resolvi mudar para os Estados Unidos para forçar, criar um ambiente onde eu podia forçar essa independência. Sair da zona de conforto completamente. Entrei na faculdade lá, peguei um apartamento só para mim, que me forçava todo dia a aplicar essa independência. Eu costumo dizer para os amputados que eu treino hoje, que você pode saber fazer tudo. Você pode saber dirigir, se vestir, fazer tudo. Só que o que separa mesmo os que são independentes mesmo dos que não são é quem sabe fazer todo dia, ou seja, quem se força a fazer tudo todo dia e mesmo tendo ajuda em volta, mesmo tendo uma esposa, um marido, um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai que podem fazer as coisas mais rápido. Então quem consegue dizer não para o mais fácil
e abraça o mais difícil, geralmente vai ter o sucesso, principalmente como usuário de prótese. E desde 2012 eu tenho morado lá, me formei lá, trabalho e consegui atingir coisas que eram inimagináveis, especialmente por mim, que eu não sabia que eram possíveis, como fazer snowboard, correr 5 km numa prova, dirigir um carro sem adaptação e viver de forma 100% independente. Mas eu acho que o mais bacana de tudo isso foi eu entender que depois que eu me reabilitei, eu comecei a andar por aí, fazer palestras, de como a minha história não é só sobre mim, como que ela tem um poder assim de inspirar as pessoas, e isso eu digo pelo feedback que eu recebo simplesmente de comprar pão na esquina. E aí eu percebi que eu tinha uma responsabilidade de passar isso para as pessoas e inspirar as pessoas e viver esse propósito, né? Hoje eu faço muito trabalho com diferentes ONGs, uma que eu adoro lá nos Estados Unidos, a gente faz acampamento para crianças amputadas, e criança é algo assim sensacional, a sinceridade que elas têm, né? E também passar por toda a escola como sendo a pessoa diferente, o que eu tive a sorte de não ter, eu tenho muita admiração por elas. E então, hoje para mim, toda essa história, toda essa nova configuração não é mais sobre mim, é algo que eu tenho que viver pelo próximo também, para inspirar o próximo e transformar algo que foi ruim, que fez tanta gente chorar, né? Eu via a cara dos meus pais quando eu estava internado, em algo que hoje pode espalhar inspiração, botar um sorriso na cara de alguém. E como uma frase que eu gosto muito, né, diz, é que se você ajuda uma pessoa, você está ajudando a humanidade. Então é isso que eu vivo hoje e é assim que eu tento transformar essa história numa fonte de inspiração para as pessoas. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Sendo o primeiro vídeo, eu quero ouvir de vocês. O que vocês querem ver aqui nesse canal, né? Se são dúvidas de próteses, se vocês querem que eu traga convidados, por exemplo, que são inspiradores. Escreve aqui embaixo o que vocês esperam desse canal. Eu vou adorar gravar as suas ideias. Também não se esqueça de se inscrever, ajuda muita gente. Deixar a curtida, deixar o dislike também se não gostou, faz parte. Mas principalmente comenta aí as ideias, ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeo novo aqui. Já na adolescência... Beleza? Uma youtuber, né?